Bom, pessoal, estamos iniciando agora a segunda parte do nosso curso de automação em tempo real, onde nós iremos tratar de outros aspectos, né, da questão da programação de sistemas de tempo real. Nos nossos primeiros vídeos aí, né, nos nossos primeiros 24 vídeos aí, nós nos concentramos especialmente na introdução dos problemas, do que seriam os sistemas de tempo real, quais características principais, e focamos uma grande parte aí na questão da programação de sistemas de processos concorrentes, né? Processos e threads, com o objetivo, né, de utilizar as vantagens que a programação concorrente tem, né, de modo a tornar os nossos sistemas de tempo real mais eficientes, né? Só que o que nós vimos até agora não trata muito especificamente de sistemas de tempo real, é uma abordagem um pouco mais geral, de programação concorrente de uma maneira geral, né? E da agora para frente nós vamos nos focar um pouco mais nos sistemas de tempo real propriamente ditos, né, falando de suas principais características, né? E a primeira característica principal que nós vamos estudar aqui nessa sequência vão ser a questão das entradas e saídas. Então, nós vamos estudar características de sistemas de entrada e saída para os nossos sistemas de tempo real, que são uma característica importante dos nossos sistemas, né? Uma vez que os nossos sistemas de tempo real eles possuem as restrições de tempo real exatamente porque eles interagem de alguma forma com o mundo, né? E eles estão atrelados a restrições de tempo real de tarefas que existem no mundo real, né? Então, nós precisamos falar de entrada e saída, que são os dispositivos pelos quais os sistemas de tempo real interagem com esse mundo, né? Interagem externamente, além do sistema computacional, né? Eles interagem com o mundo. Então, nessa aula de 25 aqui, né, em diante, vamos estudar um pouco sobre as características de sistemas de entrada e saída, que são importantes no nosso contexto, né? Então, um sistema computacional ele tem duas tarefas principais, né? Ele tem a parte de processamento de dados, propriamente dito, né? que são os programas que a gente desenvolve, né? Para processar informação utilizando a CPU e outros recursos, né? Então, todo programa vai ter, de uma certa forma, essa característica. E os programas eles também realizam essas operações de entrada e saída. Então, as operações de entrada e saída, né, de I/O, elas são operações que permitem que o sistema computacional interaja com informações externas, né, a ele. Então, se a gente tem um computador lá, uma CPU que está processando dados, né, de alguma forma, em algum momento, né, dependendo da tarefa, os dados a serem processados ali, eles podem precisar ir ou vir, né, de algum tipo de interferência externa. Basta a gente pensar que se a gente está interagindo com o computador ou com o celular, o computador, o celular, ele não está só rodando os aplicativos, os programas e lendo os dados que são necessários, né, mas ele também está ali recebendo informações externas, né, do usuário. Então, por meio de um teclado, de um mouse ou de uma tela touchscreen, a gente consegue fornecer dados para o sistema, e a gente também tem dispositivos de saída daquele sistema computacional, né? Dispositivos de áudio, dispositivos de vídeo, uma série de outros dados aí, né? Uma série de outros devices aí que nos permitem interagir com aquele sistema computacional. Então, em muitas dessas tarefas que a gente tem, né, dependendo da tarefa, a parte de processamento de dados ela pode ser extremamente importante, né? Se a gente quer processar uma grande quantidade de dados, por exemplo, interagindo pouco com o computador, né? Se a gente está fazendo cálculos, sei lá, por exemplo, de simulação de algum sistema, desde um sistema mecânico simples até um sistema solar, sei lá. Se a gente está fazendo essa simulação, nós vamos desenvolver computadores ali que vão processar uma grande quantidade de dados e interagir pouco ali com o usuário, né? A gente dá muitas vezes ali alguns dados de entrada e o sistema processa o resto. Mas em muitos casos, né, e especialmente em sistemas de tempo real, a tarefa principal do dispositivo ali vai ser essa parte de interação, né? Essa relação entrada e saída, e a parte de processamento ela fica basicamente ali secundária a cargo
de atuar segundo eventos que acontecem, né, nos sistemas de entrada e saída. Então, muitas vezes, em vários sistemas, o processamento não é tão pesado, tão importante, e ele vai basicamente reagir a eventos que ocorram, né, nos dispositivos de entrada e saída. É o caso, por exemplo, de um servidor web, né? Dependendo do que a gente está fornecendo ali de dados, né? O que é mais importante ali é a interação do servidor com outros dispositivos, com clientes que vão fazer requisição de dados. Então, o servidor web ele não precisa muitas vezes ali de ficar processando dados, né? Ele basicamente ele tem que lidar com essas relações de entrada e saída, de comunicação via rede, coisas do tipo, né? Então, tudo que compõe o computador que não for efetivamente a parte de processamento, né, vai ser correspondente a alguma relação com algum dispositivo de entrada e saída, né? Então, teclado, mouse, placa de rede, vídeo, câmera e qualquer outra coisa que permita ao computador interagir com o mundo real, né? A gente pode pensar também nos nossos temporizadores, sistemas de arquivo e coisas do tipo, né? Então nós vamos ver isso um pouco mais em detalhes mais para frente, tá? Aqui alguns exemplos de sistemas computacionais, né, mais simples ou mais complexos, onde a principal característica, né, a principal tarefa é a parte de interação, né, com algum usuário, né, sobretudo o usuário humano, né? Então, nós pensávamos no caixa eletrônico, por exemplo, do ponto de vista de processamento, do ponto de vista computacional, o que o caixa precisa fazer é muito simples, né? Ele tem que fazer alguns cálculos lá, mas o essencial dele é poder acessar as informações da sua conta bancária e lidar com os dispositivos de entrada e saída que nós temos, né? Teclado, leitor digital, nós temos as saídas aqui de dinheiro, entrada de saída de dinheiro, entrada de cartão, né? Tem a tela para a gente interagir. Muitas vezes a tela pode ser um touch, né? Então, um caixa eletrônico que basicamente é um dispositivo ali de tempo real para interação com pessoas, né? Que tem uma série de dispositivos de interação, né? Você pode plugar um fone de ouvido ali para escutar, né? Quem for deficiente visual pode escutar as instruções, né? Então ele é pensado justamente nessa parte de interação, né? De entrada e saída. E nós temos diversos dispositivos de interação, né? Desde tablets aqui para a gente desenhar com uma caneta, joysticks de videogame, né? Também são dispositivos de entrada e saída para sistemas computacionais, né? Nós pensarmos nos carros autônomos, né? Se a gente for um pouco mais futuro e pensar, não tão futuro, né? Mas pensar nos carros autônomos, né? Quantos dispositivos aqui, sensores, instrumentos a gente vai ter aqui no carro, né? Para auxiliar o sistema computacional na interação do carro com o mundo, né? Então, os dispositivos de entrada e saída eles estão na base aí, são essenciais para o bom funcionamento dos nossos sistemas de tempo real, né? Por isso que a gente precisa também estudar e entender como é que esses dispositivos funcionam e como que eles interagem com o sistema operacional e com a CPU do nosso computador, né? Bom, aqui como esse é um curso focado na parte de engenharia, né, especialmente engenharia de controle e automação, engenharia elétrica, engenharia de sistemas, a principal motivação aqui para nós estudarmos sistemas de tempo real, como já foi dito em outros vídeos, é justamente a gente pensar em dispositivos computacionais industriais. Então nós temos, né, não apenas na indústria, mas nós temos uma série de dispositivos computacionais que são empregados para a realização de tarefas automáticas de controle na indústria ou em processos automatizados em geral, né? E, somado a esses dispositivos computacionais, nós também temos uma série de sensores e atuadores que nos permitem fazer essa interação, né, do sistema computacional com o mundo real, né, para a gente conseguir controlar, né, tentar controlar os processos, né, do mundo real. Então a parte de entrada e saída ela é para nós aqui essencial quando a gente pensa em aplicações de controle. A gente pensar num CLP, por exemplo, né, um controlador lógico programável, né, todo controlador ali, todo CLP vai ter, além da parte
de processamento da CPU e da parte de comunicação, né, e de alimentação, vão ter lá os cartões de entrada e saída, que são basicamente placas de conversão analógico digital, digital analógico, né, que vão converter sinais elétricos que advêm de sensores e atuadores, né, que por sua vez já fazem a conversão de alguma variável física nesses sinais elétricos. Então, esses cartões de entrada e saída vão pegar os sinais elétricos e vão converter para informação digital que possa ser processada pelo sistema computacional, né? Então, nós vamos ter lá esses cartões de entrada e saída, né? E eles vão estar eventualmente ligados a sensores que vão ser dispositivos computacionais que vão fazer essa transformação das grandezas físicas que a gente quer medir em informações elétricas para que sejam processadas no CLP, né? Então, nós temos essa parte de entrada e saída dos sensores, mas nós temos também a parte de comunicação, né, onde o CLP ele vai poder se comunicar com sensores e com outros computadores, né, com dispositivos para poder fazer como é que a gente fala? A parte de sinótipo, né, a parte de mostrar visualmente, né, a informação, então os supervisórios, né, o que a gente chama de supervisórios. Então nós temos essa parte de comunicação que faz o CLP interagir com sistemas de SCADA, por exemplo, e tudo que tem a ver com comunicação, seja via Ethernet, seja via serial, né, porta serial, que são os mais comuns na indústria, mas cada vez mais a gente pode pensar em novos dispositivos como Bluetooth, comunicações sem fio, né? Então toda a parte de comunicação ela também é considerada, né, uma espécie de tratamento de dispositivos de entrada e saída, né? A parte de histórico também de gravação de dados em arquivos, né? Toda essa parte de leitura de informações armazenadas em memória, né, também dizem respeito à questão de entrada e saída, né? Então tudo que a gente tem no CLP que não seja só a parte computacional que faz o processamento do programa que a gente desenvolve, vai dizer respeito a relações de entrada e saída. Então, o CLP é um clássico computador industrial que é extremamente importante a interação dele com o mundo, né? Porque é ele quem está, por intermédio da instrumentação, está fazendo o controle e está armazenando informação para que ela possa ser visualizada por operadores humanos, né, ou por outras pessoas que estiverem no nível mais alto lá da nossa pirâmide de automação, né. Só lembrando, né, o que um CLP faz, essencialmente, né, todo CLP ali, se a gente pensar numa configuração mais simples, né, a gente tem, obviamente, dispositivos computacionais mais complexos, mas a gente pode pensar num CLP ali executando uma única tarefa, né? Então, o que o CLP faz no seu ciclo de varredura? Ele essencialmente lê as entradas físicas lá da placa dos cartões de entrada para a memória, então ele vai armazenar os valores dos sensores em estados de memória, então ele vai efetivamente ler dados dos instrumentos, depois ele vai executar o programa, né, para o qual ele foi programado, né? E depois de computar esse programa aqui, ele vai atualizar as saídas físicas. Então ele vai atuar nos atuadores, né? Ele vai ligar lâmpadas, ligar motores, desligar, né? E por fim ele faz alguns diagnósticos aqui do CLP e também faz a parte de comunicação, né? Então nessa figura, depois ele volta para o início. Então nessa figura clássica de um CLP a gente vê que a parte de processamento efetivamente ela só se dá na parte do ciclo aqui em que a gente executa o programa que a gente desenvolveu, né? Todas as outras caixinhas aqui, que são a parte de leitura, de atuação e de comunicação, principalmente, são partes aqui correspondentes a relações de entrada e saída do CLP com o mundo externo, né? Com o processo que ele está controlando. Então, por isso é que é importante nós estudarmos dispositivos também, né? Por isso também é importante nós estudarmos dispositivos de entrada e saída quando a gente está falando de controle, de programação em instrumentação e controle industrial, né? Programação e informática industrial. Na indústria nós temos uma série de instrumentos, né? Boa parte dos instrumentos
que nós chamamos de instrumentos inteligentes, eles já têm alguma computação embarcada, né? Já são dispositivos ali que de maneira descentralizada atuam em parte da planta, já para fazer algum controle ou fazer alguma operação em tempo real, né? Mas de uma certa forma são todos sistemas computacionais que também têm essa questão da entrada e saída, né? O próprio instrumento ele já pode ter uma computação interna ali, mas ele vai ter ali um sensor ali para medir a vazão, um sensor para medir a temperatura, né? Lá um termopar, ou um sensor de nível, ou um atuador aqui, uma válvula para atuação. Então, na instrumentação industrial, essa questão da computação de tempo real, não só a questão da computação de tempo real é importante, mas reforçando, né, a relação dos sistemas computacionais com dispositivos de entrada e saída é extremamente importante também, é vital para o funcionamento das nossas plantas industriais, né? Bom, para quem é da FMG está vendo esse vídeo e já fez no curso de controle e automação ou no curso de engenharia elétrica, né, a disciplina de informática industrial, já viu lá um CLP, né, com certeza já viu, lá na nossa plataforma de experimentos, né, do laboratório, que é o MICA, né, já viu lá o nosso CLP, que tem a parte aqui de comunicação, cartão de comunicação, tem os cartões, diversos cartões aqui de entrada e saída, saídas analógicas, saídas e entradas analógicas e digitais, né? Todas essas saídas já estão conectadas aqui internamente a barramentos onde a gente pode fazer conexão com sensores. Então, na disciplina de instrumentação, nós estudamos lá, nós temos nosso sistema computacional funcionando lá em tempo real, né? Então, quem já fez essa disciplina já interagiu, né, com o sistema de tempo real. E nós temos uma série de sensores, atuadores, botoeiros de segurança, motores e lâmpadas aqui, botões de liga e desliga, que nos permitem interagir com esse sistema computacional, né? Então, nessa plataforma nós fazemos os nossos experimentos, né, e ela é importante para a gente entender essa base de programação industrial, né? É claro que a época da disciplina a gente não estuda a fundo essas questões do funcionamento de tempo real, né? A gente sabe que existe um ciclo de varredura aqui que o CLP tenta, né, garantir esse funcionamento. Mas se a gente faz lá um programa que é muito grande, ou um programa que de alguma forma equivocada vai ocupar muito tempo aqui de operação no ciclo de varredura, nós sempre vamos ter uma luzinha vermelha piscando lá, um errozinho, indicando que o tempo real aqui, né, foi violado, né? Então, nosso programa ele foi grande demais, ou ele estava funcionando de alguma forma errada aqui para o CLP, que não permitiu que o CLP garantisse a operação de tempo real, né? Então, o nosso objetivo nessa disciplina aqui é estudar isso e evitar e entender por que isso acontece. Lá nós temos vários sensores, né, dispositivos de entrada e saída. Os sensores principais que nós temos lá, né, são sensores capacitivos, sensores fotoelétricos, sensores indutivos, sensores que permitem, né, a gente detectar a presença de objetos nas proximidades. Nós temos outros sensores, né, e esses sensores eles seguem muitas vezes o padrão, alguns padrões industriais para funcionamento, né. Lá, por exemplo, o que nós temos são alimentados com 24 volts, fornecem sinais de 4 a 20 mA, né, para a entrada do cartão. Então, ou de 0 a 5 volts, dependendo da configuração dos sensores. Então, nós temos essa emulação lá de dispositivos de entrada e saída. E numa indústria, né, quem tiver a oportunidade de algum dia visitar ou trabalhar numa indústria, trabalhar nessa parte do chão de fábrica, de programação e de interação com a instrumentação, certamente vai ver, né, isso daí, né, vai ver isso acontecendo, né. Os computadores, em maneira geral, né, falando não só agora de sistemas computacionais industriais, mas computadores de uma maneira geral, eles têm uma grande variedade de dispositivos, né? Então, nós temos desde dispositivos de armazenamento, né, de discos rígidos, né? Antigamente nós tínhamos as fitas, hoje em dia nós temos outros tipos de memória físicas bem mais eficientes, né, que armazenam uma quantidade bem maior. Mas toda a parte de memória, de armazenamento, ela é considerada dispositivo de entrada e saída, né? E o sistema operacional
trata isso como tal, né? Nós vamos ver como é que isso acontece, né, mais para frente, mas é importante que a gente saiba, por exemplo, que quando a gente escreve um programa e manda armazenar uma informação num arquivo, numa região de memória compartilhada, aquilo não acontece imediatamente, né? A gente não está operando diretamente sobre os arquivos, né? Na verdade, o que a gente faz é pedir, requisitar o sistema operacional que faça aquela operação que nós desejamos ali quando for possível, né? Então, toda essa parte de armazenamento é considerado entrada e saída do ponto de vista computacional. Nós temos também a parte de transmissão de comunicação, onde nós temos placa de rede, modem, outros dispositivos de comunicação, como cabo serial, Bluetooth e outras coisas, né? Nós também podemos pensar na interação homem-máquina, dispositivos que nos permitem interagir com o computador, né, como telas, mouses, teclados, câmeras, né, e uma série de outros dispositivos que a gente tem hoje em dia, né, telas de toque e coisas do tipo. E quando a gente fala de aplicações específicas, nós podemos ter outros dispositivos lá, né? No caso do CLP, por exemplo, nós temos os cartões de entrada e saída. Nós podemos ter dispositivos de conversão de informação analógica digital em diversas placas diferentes, né? A gente pode ter isso no Arduino, a gente pode ter isso numa placa de aquisição de dados um pouco mais complexa. A gente pode ter câmeras e coisas do tipo, né? Então, dependendo da aplicação, nós podemos ter uma série de dispositivos aí de entrada e saída diferentes. Então, os nossos dispositivos eles podem ter as mais variadas características. Tá? Nós vamos ver isso em detalhes mais para frente, né, nessa questão do funcionamento desses dispositivos, mas eles podem, em geral, serem classificados pela quantidade de dados que eles fornecem. Né? Então, dispositivos como teclado, por exemplo, fornecem 1 byte por vez. Né? Já discos rígidos fornecem blocos inteiros de bytes. Né? Nós podemos ter acesso sequencial aleatório ao dispositivo. Antigamente, quando nós tínhamos as fitas, por exemplo, para armazenar dados, aquele acesso era sequencial, né? A gente tinha que percorrer a fita numa determinada sequência para poder armazenar os dados. Hoje em dia, os dispositivos de memória, como o disco e outros, o acesso ele é aleatório, né? Ele não precisa ter uma sequência definida. A informação fica espalhada lá pelo computador e o sistema operacional se organiza. E outra característica importante é a questão da interrupção polling. O dispositivo ele pode funcionar por meio de interrupção, né, que só vai fornecer informação quando for requisitado ou quando algum evento ocorrer, ou pode ser por meio de polling, onde ele fica constantemente fornecendo informações de maneira contínua. Né? Então, pode ser contínuo ou pode ser por meio de interrupções. Tá? Cada dispositivo vai ter a sua velocidade em particular, né? Isso é importante na hora da gente considerar como que vai ser o nosso projeto de sistema de automação, ou de sistema industrial, sistema de tempo real. Né? Definir, por exemplo, qual que é a parte da placa de comunicação que a gente vai utilizar, ou qual é o dispositivo de armazenamento de dados que a gente vai usar. Né? Tudo isso é relevante e a gente precisa entender como é que essas características particulares de cada dispositivo para a gente ser bem sucedido no nosso projeto, né, de sistema de automação. Bom, nós vamos ver nas próximas aulas, no próximo vídeo, essas características. Né? Nós vamos entender características particulares dos sistemas, né, de entrada e saída, e nós vamos entender por que é importante a questão da padronização. Né? Nós vamos ver que é importante que o nosso sistema operacional trate esses dispositivos de maneira padronizada para que nós possamos utilizá-los da maneira mais eficiente possível. Tá? Então nós vamos ver já no nosso próximo vídeo aqui algumas características de programação, de como é que a gente acessa um determinado dispositivo e como que isso facilita bastante a nossa vida na hora de programar esses dispositivos de entrada e saída. Então, por enquanto é isso, até o próximo vídeo.